Fala galera, hoje nós temos aqui uma batalha de parar o trânsito e o trânsito japonês para poder ser mais exato, já que nós vamos fazer um comparativo entre a ASICS DS Lite e também a Mizuno Morelia Neo 3 Elite. Então, para poder conferir quem leva melhor nessa disputa, é só você me acompanhar até o final do vídeo. Eu sou o Vitor e você está na Futebox. As duas marcas possuem origem japonesa e são muito bem recomendadas nos países asiáticos. E apesar de não possuírem a mesma popularidade por aqui, ainda assim são muito bem quistas pelo público em geral, que assim como eu, enxergam nessa chuteira muita confiança. E confiança essa que se traduz em conforto, segurança, sensibilidade, um ajuste muito preciso com o nosso pé e muito mais. E hoje eu escolhi trazer esses dois modelos para esse comparativo porque eles atingem exatamente o mesmo tipo de público. Essas duas chuteiras são consideradas Speed Boots ou chuteiras de velocidade, se vocês preferirem. E aliados a isso, nós também temos nas duas chuteiras uma biqueira em couro de canguru, junto com outros itens que são muito parecidos de uma chuteira para a outra. Então, para poder fazer esse comparativo, nós vamos seguir analisando os seguintes aspectos de cada uma delas: cabedal, solado, peso, ajuste e conforto e o preço de cada uma delas. E começando a fazer esse comparativo, a gente vai começar aqui pela parte superior, pelo cabedal das duas chuteiras. E como eu falei, as duas possuem uma biqueira em couro de canguru. E eles são também seguidos por uma peça sintética de material sintético no restante do seu corpo. Já esse couro de canguru da Mizuno Morelia Neo 3 Elite é um couro que tem um corte um pouco mais fino, é um couro bem macio, e o restante aqui da peça também possui uma estrutura um pouquinho mais firme, um pouquinho mais rígida, justamente não só para poder dar a sustentação ao restante da peça da parte superior, mas também para poder oferecer uma melhor estabilidade da chuteira com os nossos pés. Já aqui na ASICS DS Lite X-Fly 4, nós também temos aqui, como eu falei, o couro de canguru na biqueira, um couro esse que tem a sensação de que ele possui um corte um pouquinho mais grosso daquilo que a gente encontra aqui na Morelia Neo 3. Mas esse couro também, ele tem um toque levemente mais macio e até mesmo um pouquinho mais natural daquilo que a Morelia Neo pode oferecer. Já o restante da peça, nós temos aqui também material sintético, dando aqui o tom no restante dessa parte superior, mas que também temos aqui uma boa diferença com relação à Mizuno Morelia Neo, onde aqui nós temos algo um pouco mais maleável, um pouco mais macio e que transmite uma sensação um pouco maior de conforto com relação à Mizuno Morelia Neo. Então, como um todo, eu até julgo que o couro da Morelia Neo é um pouco melhor. Mas a peça mesmo, a parte superior, o cabedal como um todo, eu acredito que o da ASICS DS Lite X-Fly sai um pouquinho mais na frente, justamente por conseguir oferecer um melhor conforto. E passando agora para o solado das duas chuteiras, a gente também pode perceber aqui as suas semelhanças. As duas chuteiras recebem travas cônicas, mas só aqui na ASICS DS Lite X-Fly 4 a gente tem aqui pequenos cortes nessas travas cônicas, o que em tese pode aí até favorecer uma tração multidirecional com maior efetividade. Ela também possui aqui uma placa um pouquinho mais robusta que talvez vai pesar um pouquinho mais. Também tenho a sensação de que as travas da ASICS DS Lite elas são relativamente mais altas, principalmente aqui na parte do calcanhar. Já aqui na Morelia Neo 3 Elite, nós também temos essas travas cônicas, como eu já falei e já mostrei, mas nós não temos esses pequenos cortes, são travas cônicas aqui na sua totalidade. Nós temos apenas essa trava longitudinal aqui no centro, para poder garantir também um pouquinho mais de tração e estabilidade. Essas travas aqui, ao meu ver e do meu ponto de vista mesmo, são travas que vão garantir um pouquinho mais de conforto durante o uso dessa chuteira
dentro de campo, já que elas são travas um pouquinho mais baixas, são travas também que possuem basicamente a mesma altura em todas elas. Então eu acredito que esse solado aqui vai ser algo que vai conseguir trazer um pouquinho mais de conforto. Além também de ser uma placa de solado como um todo um pouco mais atual, um pouco mais tecnológica, a gente pode falar assim, daquilo que a gente encontra aqui na ASICS DS Lite X-Fly. Então aqui eu acredito que a Mizuno Morelia Neo vai poder entregar algo melhor, algo um pouco mais leve e mais eficiente do que a gente tem aqui na ASICS DS Lite. E se tratando aí de speed boot, um dos principais pontos que a gente busca nessas chuteiras é justamente o peso de cada uma delas. E por se tratar de chuteiras que possuem partes em couro, a gente até aí espera um peso um pouquinho maior. Mas como a gente já viu aqui na análise de cada uma dessas chuteiras, que o peso delas é relativamente sim baixo para esse tipo de chuteira. Mas mesmo assim, fazendo um comparativo entre as duas chuteiras, a gente nota que a Mizuno Morelia Neo 3 Elite deixa a ASICS DS Lite X-Fly 4 para trás, deixa realmente aí comendo poeira, já que a Mizuno Morelia fica abaixo aí dos 200 gramas, enquanto a ASICS DS Lite aí ultrapassa até mesmo a casa dos 210 gramas. Então é aí sim uma diferença bem grande entre essas duas chuteiras. E talvez isso se dê ao fato aí, principalmente da placa do solado, que consegue fazer com que a Mizuno Morelia Neo tenha esse peso um pouquinho mais baixo. Partindo aí para a parte do ajuste e conforto, é hora da gente levar as duas chuteiras para os nossos pés e conferir o que cada uma delas pode nos oferecer. Começando pela ASICS DS Lite X-Fly, ela que é aqui uma chuteira que possui meio número a menos daquilo que eu realmente calço. Então ela é uma US9, né, o 9 americano, que corresponde a 27 centímetros, que na tabela da ASICS aqui no Brasil seria aí o 40 brasileiro, né? Então ela tem aqui a sua forma com relação ao meu pé um pouco mais apertada, um pouco mais ajustada, se eu for comparar ali com a Mizuno Morelia Neo 3 Elite. Mas em contrapartida, a gente pode perceber que ela me calçou muito bem, não tenho aqui pontos de pressão, não tenho sobra de cabedal ou nada me incomodando. Ou seja, essa daqui é uma chuteira que possui a sua forma um pouquinho maior, fazendo com que eu tenha que descer meio número. Em tese, isso até que não seria um problema, mas talvez aí, se você comprando pela internet, você tenha um pouquinho mais de dificuldade de encontrar a melhor forma, o melhor ajuste para essa chuteira. Enquanto na Mizuno Morelia Neo 3 Elite nós temos algo um pouco mais preciso, já que ela é exatamente o tamanho que eu calço, que é o 41 brasileiro, 9,5 americano e 27 centímetros e meio. Então por isso nós temos algo um pouco mais correto, um pouco mais confortável e aquilo que a gente busca de fato em uma chuteira na hora que a gente calça ela pela primeira vez. Então muito por conta disso, a gente tem aqui uma Mizuno Morelia Neo 3 saindo na frente da ASICS DS Lite X-Fly 4. Nós não temos aqui algo ruim para poder falar em relação a esse aspecto de qualquer uma dessas chuteiras. É apenas mesmo a dificuldade de conseguir encontrar o melhor conforto, o melhor ajuste na ASICS DS Lite, como eu falei, justamente por ela possuir aqui uma forma um pouquinho maior daquilo que a gente tem na Mizuno Morelia Neo 3. Partindo agora aí para o último item desse nosso comparativo, e que é aí o fiel da balança, que talvez seja de fato aquele item que vai definir qual das duas chuteiras a gente vai levar para casa e vai acabar escolhendo aí em uma pequena dúvida que possa ter de qual das duas chuteiras comprar. Esse item é o preço, e o preço de cada uma delas aí variou bastante desde que as duas chuteiras chegaram aqui ao Brasil. Por exemplo, a Mizuno Morelia Neo 3 Elite, ela chegou custando cerca de R$ 1.100 aí nas mãos dos revendedores autorizados da Mizuno. Mas após algum tempo ela sofreu um reajuste e foi para o site da marca custando aí incríveis R$ 1.500. Com a ASICS DS Lite X-Fly 4 aconteceu basicamente aí a mesma coisa. Nas mãos dos revendedores autorizados ela chegou custando aí cerca de R$ 800, R$ 900, dependendo aí da loja. Mas depois ela foi para o site da ASICS, também custando aí incríveis R$ 1.500. Mas aqui no caso da ASICS DS Lite aconteceu algo curioso, já que do site da própria ASICS ela sumiu muito rapidamente e voltou a aparecer aí no site desses revendedores
autorizados, custando aí R$ 900, algo que é um pouco mais convidativo do que esses incríveis R$ 1.500. Então, nesse pequeno comparativo de preço, nos preços que estão sendo praticados aí atualmente, não há como negar, a ASICS DS Lite X-Fly 4 acaba por deixar a Mizuno comendo poeira. Esses dois modelos que eu trouxe para vocês aqui hoje são chuteiras fabricadas no Vietnã. No caso da Mizuno Morelia Neo 3, nós até temos aqui uma versão sendo fabricada no Japão, que é fabricada com um pouco mais de esmero e que mais para frente até posso trazer aqui para vocês um modelo desse para a gente poder fazer esse pequeno comparativo e ver de fato aí quais são as diferenças entre uma e outra. Mas hoje, nesse comparativo, as duas aqui casaram muito bem por estarem exatamente no mesmo nível, por mirarem aí exatamente o mesmo público e por ter características muito próximas, muito parecidas uma das outras aí, como a gente viu ao longo do vídeo. São chuteiras extremamente confortáveis, são chuteiras leves e são chuteiras que vão nos entregar tudo aquilo que ela pode oferecer. Com relação ao preço, a gente pôde verificar que a ASICS DS Lite acaba saindo na frente. Eu acredito que o preço dessas duas chuteiras, que seja aí mais convidativo, ou seja um pouco mais justo por elas, seja algo mesmo aí na casa dos 800, dos 900 reais, que é basicamente o preço que é praticado da ASICS DS Lite. Enquanto os R$ 1.500 da Mizuno Morelia Neo 3 Elite foge e muito daquilo que ela pode oferecer. R$ 1.500 aí é algo mesmo aí na casa da Morelia Neo 3, que é fabricada lá no Japão, que talvez possa conseguir oferecer algo neste valor. Mas nesse pequeno nosso comparativo aqui, apesar da gente ter bons aspectos na ASICS DS Lite e nós termos aqui um preço um pouco mais alto na Mizuno Morelia Neo 3 Elite, eu fico com a Mizuno Morelia Neo 3, justamente pelo seu ajuste e o seu conforto serem um pouco mais fáceis de encontrar. Nós temos um tamanho um pouquinho mais preciso aqui na Mizuno Morelia Neo 3. Mas, lembrando, a ASICS DS Lite está longe de ser uma chuteira ruim, muito pelo contrário, é uma excelente chuteira e que a gente pode aí estar muito bem servido para aquelas pessoas que consigam encontrar o seu tamanho ideal com essa chuteira. E você, já utilizou alguma dessas duas chuteiras? Então me conte tudo aqui nos comentários para a gente poder bater aquela boa resenha. Se você ficou interessado em qualquer uma dessas duas chuteiras ou está mesmo aí precisando de comprar alguma outra chuteira e está precisando também daquele pequeno desconto para poder efetivar essa compra, é só você utilizar os links que estão aqui na descrição do vídeo e fazer a sua compra sem pagar nada mais por isso e de quebra ainda vai conseguir ajudar a Futeboxing a crescer cada dia mais. Lembrando também que lá no site da Centauro nós temos um desconto de 10% exclusivo aqui do nosso canal. Esse desconto é válido para aqueles produtos que são vendidos e entregues pela própria Centauro, ficando excluídos dessa promoção aqueles produtos que estão marcados como lançamento. Agora, se você também está aí na procura da sua chuteira, já achou ela, mas ainda está achando um pouquinho mais caro, está aguardando aquela boa promoção, então você tem que acompanhar o nosso canal lá do Telegram. Lá é onde a gente posta as melhores promoções que estão rolando na internet. O link desse nosso canal também está aqui na descrição do vídeo. É só você clicar, entrar, acompanhar e passar a aproveitar todas essas promoções. Nós vamos chegando ao final de mais um vídeo. Se você gostou, já deixa o like. Também não deixe de se inscrever se ainda não fez. Não se esqueça também de ativar o sininho aqui embaixo para receber todas as notificações aqui do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!